seja convosco, engrandecido. Seja para sempre o nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo, Ele é maravilhoso, aleluia. E bom é, irmãos, podermos ter um Deus que é incomparável e é perfeito em nossas vidas. Você pode se alegrar com isso? Existem muitos e muitos deuses, de D minúsculo, mas o nosso Deus, e esse também aqui, aleluia, que se faz presente em nosso meio, é esse Deus maravilhoso, aleluia, Deus vivo, Deus poderoso, Deus grande, e declaro nesse dia de hoje o único Deus, acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque não tem outro que seja igual a Ele. Ele é único, aleluia, Ele é incomparável, Ele é um Deus inigualável. E é por isso que nós temos que a cada dia glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu já louvo ao Senhor por esta semana, já agradeço a Deus pela sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, ricamente, e que a sua semana ela venha a ser surpreendente, que alegre primeiramente o coração de Deus e também Deus alegre o seu coração, para que você possa reconhecer que não existe outro, aleluia, mas Ele é único e é o amor das nossas vidas. Você pode declarar isso? Diga: Jesus, eu te amo, Jesus, Tu és o amor da minha vida. E neste momento profético, irmãos, eu quero dividir com você aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, e eu quero ler somente o versículo 17, que vai dizer assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, irmãos, ela vai falar, é quando o apóstolo Paulo, ele fala, aos romanos, até mesmo instruindo, exortando, aconselhando, e uma das coisas que aquele momento eles viviam era, pregava-se, mas os judeus, eles rejeitavam a palavra do Senhor. A palavra era dirigida, mencionada, pregada, mas eles não acreditavam, de fato, no que era pregado, que era a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente se depara assim, E em todo mundo a gente sabe, tem aqueles que crê, tem aqueles que não crê, aqueles que acreditam, E aí o que é que o Senhor está aqui nos dizendo? A fé, ela é gerada, a fé, ela é produzida, a fé, ela é alimentada, é sustentada pelo que? Ouvir a palavra do Senhor. Preste bem atenção nisso. Você precisa até mesmo ter uma indicação de um médico, ou então de algum lugar, ou de alguma coisa. Aí o que é que vai acontecer? Para você acreditar, para você se sentir seguro, para que você possa ir até aquele médico, ou ir até aquele lugar, o que é que você vai fazer? Você vai ouvir falar ou daquela pessoa, ou daquele lugar, porque assim você vai acreditar. Não é assim que acontece? Assim também, amados, é a gente ouvir a palavra de Deus. Ouvir o Senhor é tudo em nossas vidas. E nós precisamos. A gente ouve tantas pessoas, a gente ouve tantas coisas que chegam até a gente. Mas aí quando se trata da palavra, da verdade, do que Deus ele tem para as nossas vidas, a gente não quer ouvir. E muitas das vezes nos comportamos como os judeus. Rejeita até mesmo a palavra do Senhor, rejeita a voz do Senhor. E não é isso, amados, que o Senhor quer para as nossas vidas. E é Deus aqui falando conosco, não só nesse dia, não só para essa semana, mas que seja por toda a nossa vida. Que a gente venha atentar a ouvir a voz de Deus, porque a fé, ela vai ser gerada de tudo isso. Eu ouvindo de Deus, eu vou saber, aleluia, do que Ele é e do que Ele faz. Quando eu paro para ouvir Deus, a
fé no meu coração e dentro de mim, cada dia ela se aquece, ela cresce, a cada dia ela é sustentada, porque a gente não ouve de qualquer pessoa. Não se trata de ouvir de qualquer pessoa, mas ouvir Deus. E é por isso que o Senhor está aqui dizendo para as nossas vidas: nunca perca a oportunidade de você ouvir do Senhor. Nunca perca a oportunidade de você ouvir o que Deus ele tem para a sua vida. Porque é certo, amados, que na vida tudo que a gente precisa é ter fé. Você precisa ter fé para que você possa viver um dia próspero, abençoado, feliz. Você precisa ter fé para você caminhar na vida. Você precisa ter fé para que você venha vencer os momentos difíceis da vida. Você entende isso? E aí o que acontece? O Senhor está dizendo: olha, essa fé que você precisa, filha, essa fé que você precisa, filho, você não encontra em qualquer lugar. Tem uma fonte que você tem que buscar. Tem uma fonte que você tem que ir lá, aleluia, até mesmo provar, até mesmo estar diante dessa fonte. Qual é? É a fonte da vida, que é Jesus. É a fonte, aleluia, que fala do Senhor. É a sua palavra, é os seus ensinamentos, é os seus escritos, é a sua voz, aleluia, porque a sua voz ela é poderosa. E todos nós, amados, precisamos ouvir Deus. Sabe, aquele momento que você enfrenta na vida, que você precisa de uma direção. Aquele momento que você está, sabe, até mesmo passando por, oh meu Deus do céu, aquela tristeza, aquela dificuldade, aquela circunstância. Que misericórdia, você precisa ouvir Deus. Tem momentos que você precisa ouvir um conselho. Não, pera aí, deixa eu ouvir aqui o que é que Deus quer falar comigo. E às vezes a gente procura, a gente quer ouvir um amigo, a gente quer ouvir um pai, quer ouvir uma mãe. Não é que isso não seja bom, é maravilhoso você também ouvir pessoas, mas é bom a gente ouvir daquele, aleluia, que tem a resposta de tudo. Bom é você ouvir de quem, aleluia, pode fazer alguma coisa por você. E aí é por isso que muitas das vezes, né, a gente se depara com as dificuldades e não sabe como agir, porque nos falta fé. Fé no coração, fé para você continuar, fé para que você possa perseverar. Você falta acreditar em muitas coisas que Deus, Ele já determinou para as nossas vidas, que Deus, Ele não vê de fato como a gente vê, mas aí Ele já vê, aleluia, as nossas vidas vencendo, progredindo, crescendo, sendo abundante, sendo transbordante, sendo ricamente abençoado. Aí quando uma pessoa vem falar algo pra gente, a gente não acredita, a gente não tem fé naquilo, não é verdade? Mas aí qual é o segredo? Eu preciso ouvir de Deus, eu preciso aprender de Deus, eu preciso alinhar a minha vida, aleluia, com as escrituras, com o que Deus me ensina, com o que Deus me direciona, porque assim vamos ter fé no coração. E é bem verdade, amados, que se a gente não tem fé na vida, fé no Senhor para viver a vida, a gente nunca vai ter uma vida estruturada. Você sabe por quê? Tudo é a fé. Tudo é a fé. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que vai ter dias melhores. Não que mesmo que o curso, mesmo que as coisas estejam se levando para um outro caminho, para um outro lado, mas é a sua fé que você precisa estabelecer em Deus para que você possa prosseguir. E é isso que o Senhor está dizendo para as nossas vidas. Ei filho, ei filha, não para de ouvir a minha voz. Não deixe até mesmo de ouvir aquilo que eu tenho para você. Porque quando a gente ouve de Deus, aleluia, quando a gente até mesmo recebe, para meditar, para ler as escrituras sagradas, esse livro, aleluia, que todos os
dias recebemos a graça de Deus falar conosco, porque, amados, a oração é você que fala com Deus. Mas quando a gente para receber e ouvir a palavra do Senhor, sabe o que é que acontece? É Ele falando conosco. E é por isso que Jesus está dizendo: olha, você não pode nunca deixar de ouvir a minha voz. Você nunca pode deixar que isso venha aí assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Porque aqui fala quem Ele é. Aleluia. Fala das coisas que Ele faz, que Ele é poderoso para fazer. E eu preciso acreditar. A minha fé, ela é alimentada quando eu ouço falar do Senhor, quando eu ouço falar de que Ele é, do que Ele faz, quando eu ouço falar, aleluia, de um Deus vivo e poderoso que é infinitamente misericordioso nas nossas vidas. Por isso, é Deus falando conosco nesse dia de hoje. Não se perca em muitas vozes. Não se perca, sabe, na caminhada da vida. Não se perca até mesmo, sabe, rejeitando, não acreditando na palavra e na voz do Senhor. Mas Deus, Ele quer que eu e você, a gente caminhe, que possamos caminhar certos, aleluia, de que essa voz é direção para as nossas vidas. Por isso, é o Senhor aqui dizendo, mesmo que muitas das vezes na correria de tantas ocupações que a gente tem na vida, mas que você, durante o dia, você se permita, se dê a oportunidade de você ouvir a palavra do Senhor, porque Deus, Ele sempre tem algo a falar para os seus. Você entende isso? Deus, Ele sempre tem, aleluia, uma palavra para o seu filho, para a sua filha, algo direcionado. Mas aí o que é que acontece? Quando eu ouço, quando eu paro para ouvir, a minha fé, ela é ligada ao Senhor, ela é avivada diante de Deus. E muitas das vezes, quando você vê assim uma pessoa, né, desacreditada da vida, sem esperança, sem direção, essa pessoa certamente ela não está ouvindo a voz de Deus, porque quem ouve a voz de Deus sabe quem Ele é, aleluia. Quem ouve a voz de Deus, ele tem um coração aquecido de fé, ele tem um coração direcionado, cheio, transbordante de Deus. Quem ouve Deus, a sua vida é diferente. Quem ouve Deus, aleluia, sabe até mesmo para onde vai. Muitas das vezes a situação, você pode dizer, ai meu Deus, está me levando para ali, sabe? Para a derrota, para a tristeza, para até mesmo tantas coisas que não revelam o nome do Senhor. Mas quando a gente ouve Deus, quando a fé em nosso coração, aleluia, as coisas podem até estar encaminhando para algum lugar que não deveria ser, mas antes de você chegar lá, o Deus que tudo pode, Ele muda o curso, Ele muda a história, Ele muda o quadro, Ele faz acontecer, aleluia, porque Ele é Deus e é a sua fé que te impulsiona, que te encaminha, que faz você seguir olhando para o Senhor. Por isso, eu declaro nesse dia de hoje sobre a tua vida, que o seu coração esteja aberto, que os seus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor, que a voz do Senhor venha alimentar a fé do teu coração, que a voz do Senhor possa ir aquecendo essa chama. Muitas das vezes você pode até me dizer, de tantas coisas que eu enfrento na minha vida, eu não tenho fé mais, mas eu quero profetizar nesse dia de hoje, que a fé, aleluia, a fé que esteja até mesmo adormecida ou que não tenha mais no seu coração, eu profetizo, aleluia, que essa fé, ela vai se aquecer, ela vai se levantar, ela vai crescer e você vai viver coisas grandes da parte de Deus, e que essa fé te leve ao milagre, que essa fé te leve, aleluia, a orações respondidas, que esta fé te leve a promessas cumpridas
tua vida. Que esta fé seja um combustível para você prosseguir, para você avançar, para você ter alegria e força a cada dia. Por isso eu profetizo nesse dia de hoje sua fé renovada no Senhor. E que mesmo que muitas coisas venham a fazer para que você pare de ouvir a voz de Deus, eu quero declarar que você continuará ouvindo a voz de Deus, que se cale todas as vozes diante da grande voz do Senhor na sua vida, porque a voz do Senhor, ela é a direção que você precisa. Por isso, se alegra no Senhor. Toma posse dessa vitória, aleluia, dessa palavra nesse dia de hoje. E que Deus, aleluia, se revele de uma forma linda e majestosa sobre a sua vida. Para que você continue caminhando, aleluia. E que Deus continue fazendo maravilhas e proezas na tua vida para a glória de Deus. E lembre-se, a fé, ela vem por um meio, ela vem por um caminho. E qual é? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E é tudo que nós precisamos. E declare também nesse dia de hoje, bote a mão no teu coração e declare: ah, Senhor, mesmo que venha tantas coisas fazer, Jesus, me fazer eu parar, fazer que eu não possa entender, mas eu quero declarar que eu quero ouvir a tua voz na minha vida a cada dia. E que todas as decisões que eu precisar tomar, eu vou ouvir a tua voz. Que todo passo, Jesus, que eu precisar dar, eu vou ouvir a tua voz. E que o Senhor, eu declaro nesse dia de hoje, é o Deus que vai reger, vai continuar direcionando a minha vida para a glória do teu nome. E eu declaro, Jesus, eu declaro nesse dia de hoje, em nome de Jesus, que eu ouvirei a tua voz e que nada vai fazer eu deixar de receber daquilo que o Senhor já preparou para a minha vida. Por isso, Jesus, e que a cada dia que eu parar para ouvir a tua voz, que o Senhor me ajude, me ensine, me instrua a te obedecer, porque essa, Senhor, é minha maior alegria para a glória do teu nome. Amém, meu amado? Recebe isso dando glórias a Deus e vai. Coloca fé nesse coração e vai. Coloca fé, firma os passos. Aleluia, a semana está começando e é Jesus dizendo: ei, o que eu preparei para a tua vida, você vai conquistar tudo, é pela fé, é tua, é teu, aleluia. É o Senhor nos dizendo nesse dia de hoje que ninguém pare, aleluia, você, mas se veste, aleluia, de fé, de gratidão e vai, porque Deus, Ele é contigo. Que Deus abençoe, que você tenha uma semana linda, abençoada e próspera no Senhor. Te guarda em oração. Eu deixo aqui meu abraço, todo o meu carinho e registro também a minha gratidão. Deus abençoe, Ele é contigo.